É, meu amigo, entra ano, sai ano, entra técnico, sai técnico. O Flamengo parece que continua nas cabeças, né? Agora com o Vitor Pereira, vamos ver. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Flamengo, com o Vitor Pereira, estreou a sua força máxima no Campeonato Carioca contra a Portuguesa e venceu muito bem. Não só pelo placar, mas pela maneira como o time chegou ao placar de 4-1. E aí fica aquelas questões, né? O que, que tem de dedo do Vitor Pereira aí? Já dá para ver alguma coisa? O time vai estar bom, o time não vai? Já falei aqui sobre como foi tensa essa ida do Vitor Pereira para o Flamengo e as minhas visões sobre o sentimento do torcedor corintiano, do sentimento do torcedor do Flamengo, que meio que anda para essa. Como o corintiano está se sentindo, e é isso aí. A relação Vitor Pereira e diretoria do Corinthians, a relação Vitor Pereira-Flamengo e a relação Flamengo e Corinthians. Tudo isso está aqui no canal, não preciso ficar repetindo sobre. Agora é olhar para o campo e bola, né? O que, que o campo está falando. E o primeiro recado, com a força máxima, é um recado muito bom. E o Vitor já disse, deve seguir colocando ou lapidando a força máxima, focando a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. E assim, o Mundial também não demora a chegar. É daqui a pouco, já em fevereiro. Então o Vitor Pereira não tem muito tempo. Pegou um trabalho vencedor, que tinha uma estrutura ali clara, que poderia não convencer muitos, mas que deu resultado. E com jogadores que já estão juntos há algum tempo, né? Você tem uma espinha dorsal do Flamengo, que aí leva em consideração o Gabriel, leva em consideração o Felipe Luiz, Arrascaeta, Everton Ribeiro, né? Você tem ali alguns, e da linha de frente, pelo menos 3 dos 4 se repetindo desde 2019. Isso facilita a dinâmica para qualquer treinador. Fora que são jogadores de altíssimo nível. E não só o jogador de alto nível, ele executa magistralmente o que é proposto, mas normalmente entende mais rápido e mais fácil as ideias propostas. E não existia um abismo entre o que o Vitor Pereira apresentou contra a Portuguesa e o que vinha sendo apresentado pelo time do Dorival, por exemplo. A começar pelo esquema, e eu falarei disso daqui a pouco. Mas aproveitando os estaduais, eu preciso dar o recado sobre PagBet, da qual eu sou embaixador oficial. Lá acertou, tá pago, e os estaduais agora abrem um leque aí para você brincar. Absurdo. Se você não tem conta, crie, brinque, se divirta, sempre com responsabilidade e olhando as melhores oportunidades, porque PagBet é altamente intuitivo, simples, não tem guerre-guerre, abrir o site, tá tudo lá muito claro, né? Tem todos os esportes aqui separados, mas eu já deixei a aba do futebol aqui, porque tem inclusive os principais estaduais do país aqui disponíveis, fora La Liga, Champions, que vai voltar daqui a pouco, Premier League, Bundesliga e por aí vai. Então, assim, tem um vasto cardápio para você criar a sua continha e se divertir com o PagBet. Para facilitar a sua vida, o link está lá na descrição do vídeo, você clica, já cai e vai para o abraço, beleza? Agora eu vou me permitir pegar aqui e ilustrar o que a gente vai falar com um ótimo resumo que foi feito pelo pessoal do Mundo Rubro-Negro lá no Twitter. Um trabalho que é maravilhoso, diga-se de passagem. Então, eu queria ilustrar aqui o que foi feito no jogo. Eu acho que ninguém fez um trabalho ilustrativo mais legal do que o pessoal do Mundo Rubro-Negro. Então, quando você olha aqui, impressões iniciais de Vitor Pereira no Flamengo, tem muita coisa legal e muita coisa que partiu do que já era feito pelo Dorival, com temperos ali. Então, o torcedor do Flamengo deu um show, acho que lá no Maracanã, enchendo o estádio, mostrando esse abraço ao time, num jogo que claramente o Flamengo era muito favorito, mas o torcedor queria ver, né? Os titulares de novo e queria entender ali o que pensa o Vitor Pereira, que sempre foi um treinador muito adaptável, né? De pensar
os seus times de acordo com o adversário. O Corinthians viveu isso várias vezes e por outros lugares que o Vitor passou. Isso deve acontecer no Flamengo, até porque o Flamengo tem muito elenco para rodar. Mas se a gente pegar o time base ou o time ideal, ele manteve uma estrutura de um 4-4-2 e foi muito bem executado esse 4-4-2 com o Vitor Pereira. Ele tem um fio muito bem feito aqui pelo pessoal do Mundo Rubro-Negro. Se a gente quiser pelo menos olhar aqui são padrões defensivos e nos padrões defensivos fica mais fácil a gente ver o desenho do time. No 4-4-2, que o Dorival já fazia em vários momentos. Arrascaeta e Everton Ribeiro estão até mais abertos, né? Porque com bola eles fechavam em vários momentos por dentro, até para olhar corredor. O normal aqui, né? Você vê, tem uma mudança na zaga por uma questão de necessidade. O Gerson ocupando o lugar que originalmente era do João Gomes, e isso melhora muito a qualidade de passe do time, apesar da dinâmica do João Gomes, a intensidade do João Gomes sem bola ser maior, mas o Gerson, só contra a Portuguesa, ele acertou 100% dos passes, então né, você vai ter um passe vertical melhor, uma saída de bola mais segura, porque, enfim, é um cara que raramente perde a posse de bola. O Gerson, inclusive, aí vem uma coisa legal da mudança, do que você pode ver ali de Vitor Pereira, o Thiago Maia ou o Gerson baixando para fazer saída a 3, né? Junto com o Davi Luiz, junto com o Fabrício e tal, os dois abrindo um pouco para esse meia sair ali e fazer, né, essa saída a 3, abrindo bem o Varela, Ayrton Lucas e tal. Então, assim, de uma maneira geral, você teve o Ayrton Lucas aqui, originalmente vai ser o Felipe Luiz. Na zaga, vai ser o Léo Pereira. E aí você tem daqui para frente a fotografia do que deve ser o time. Num 4-4-2 mais móvel do que a gente estava acostumado com o Dorival, principalmente pelas movimentações de Arrascaeta e Everton Ribeiro que a gente viu trocando de papéis em alguns momentos. E o Gabriel, ele me pareceu menos aberto do que o habitual com o Dorival. Então a gente segue vendo os padrões defensivos, né? E aquilo que a gente falou há pouco, né? A saída a 3 com o Gerson em vários momentos descendo ali para fazer e coordenar essa saída. Lembrando, todo mundo no Flamengo é muito bom passador, então o Flamengo ficava ainda mais forte. E aí você tem o vídeo desse desenho, desse momento da descida de algum deles e os laterais espetando bem, né? Abrindo bem o campo para alargar e dar essa profundidade pelos lados também, empurrando o adversário para trás, né? Porque você sobe essa linha com os laterais, vai empurrando o adversário para trás. Então isso foi bem bom de ver. Ofensivamente falando, e aí é algo que o pessoal lá do Mundo Rubro-Negro lembra aqui, as movimentações, um time mais coordenado é o termo, mas eu diria mais entrosado não, mas automatizado talvez. E aí, a olho nu, você percebe os movimentos mais organizados, né, e mais conectados setor por setor. Então, se você imaginar o time como uma engrenagem só, né, você vai ver uma movimentação bem mais sincronizada. Mas, de novo, são temperos, assim, é pouca coisa em relação ao time do Dorival. Aqui tem uma observação, né, se a gente pegasse, e é isso que é colocado aqui, né, o Dorival jogava com um losango em vários momentos, né, tendo o Thiago como essa ponta, né, em vários momentos, sem imaginar o losango ali. Agora muda um pouco. E aí você vai ter também uma marcação sem encaixes e uma marcação muito mais por zona do que qualquer outra coisa. Mas aí são detalhes, né? São ajustes, são desenhos, é a forma de ver o posicionamento e o desenho de como os times estão. Mas o mais legal de ver foi o comportamento dessa composição de meio, desse preenchimento de meio, dessa aproximação
dos jogadores, e eu acho que isso é um padrão muito claro aí da escola portuguesa, e como se entenderam de novo Pedro e Gabriel. Então, tem coisas a observar? Tem coisas a observar. Isso quer dizer que o time está pronto? Óbvio que não está pronto, mas foi um bom cartão de visitas de um Flamengo que tem muitos pontos a ganhar, receber o Gerson de volta, a confiança é lá em cima e a tendência é que o time vá brigar por tudo de novo. Numa reta final, eles fazem lá algumas comparações entre o Jorge Jesus e o Vitor Pereira, que eu acho que nem cabe ainda e está tudo muito cedo. Mas é um fio muito legal do mundo rubro-negro. Eu acho que para você que gosta de tática, gosta de entender, é altamente didático, é muito simples de entender e tem as imagens que é o mais legal para você compreender ali o que foi feito. Então,